Virá um tempo no qual nossos descendentes ficarão espantados com o fato de que não sabíamos de coisas que para eles eram tão evidentes. Muitas descobertas estão reservadas para épocas ainda por vir, quando a lembrança sobre nós estará apagada. Nosso universo é um caso lamentavelmente ínfimo, a menos que encerre coisas que cada época terá de investigar. A natureza não revela seus mistérios de uma só vez. Fala pessoal, me chamo Ítalo Cunha e neste conteúdo vamos falar exclusivamente do livro Cosmos, de Carl Sagan, não da série Cosmos, que também é famosa, mas do livro que acompanhou a série e que para muita gente mudou como enxergamos ciência e cultura. No decorrer deste vídeo você vai encontrar o contexto da obra, quando e por que foi escrito, por que Cosmos virou referência na divulgação científica e por que isso importa para a humanidade, o que é tão fascinante dentro do conteúdo de Cosmos, curiosidades e fatos que pouca gente lembra, prêmio, edições e um dado curioso sobre o que veio depois. E por que tantos dizem que, se fosse para enviar um único livro para mundo distante, seria Cosmos? Salvo a navegação espacial, eu já te antecipo, tem a ver com método, narrativa e humanidade. Ficou curioso? Até o final do vídeo responderemos juntos a esta pergunta e outras mais. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Cosmos foi publicado em 1980 como obra acompanhante da minissérie de TV Cosmos, Uma Viagem Pessoal. O livro foi pensado para complementar e expandir o que Sagan mostrava nas telas, capítulos ilustrados que correspondem em grande parte aos episódios da série. E os resultados foram imediatos. O livro tornou-se um fenômeno editorial. Passou semanas na listas de best-sellers, 70 semanas no New York Times e 50 semanas na Publishers Weekly. E com o tempo, vendeu algo na casa dos milhões de cópias. Estimativas comumente citadas indicam cerca de 5 milhões de cópias internacionalmente. Esses números mostraram que havia um imenso público ávido por ciência bem contada. Pense em Cosmos como o GPS emocional que orientou gerações curiosas. Fez com que muitos deixassem de ver a ciência como um assunto de laboratório e passassem a ver como uma história da qual fazem parte. Agora deixa eu tentar te levar para dentro do livro. Imagine abrir Cosmos e já nas primeiras páginas se deparar com Sagan dizendo que somos feitos de poeira das estrelas. Essa não é só uma frase bonita, é literal, minha cabra. Cada átomo do seu corpo, do ferro no seu sangue, ao cálcio nos seus ossos, nasceu no coração de uma estrela que explodiu bilhões de anos atrás. Ler isso é como olhar no espelho e perceber, você carrega o universo dentro de si. E esse é o tom do livro inteiro, um passeio que vai da imensidão das galáxias até o microscópio do DNA humano, sem perder o fio da narrativa. Sagan nos faz caminhar pela Biblioteca de Alexandria, lembrando que muito do conhecimento humano se perdeu em incêndios e descuidos. E aí vem o soco no estômago. Quantos séculos de avanço poderíamos ter hoje se aquelas páginas não tivessem virado cinzas? É nessa hora que a leitura deixa de ser só ciência, vira drama humano, vira reflexão sobre memória e futuro. Outra passagem instigante, quando Sagan fala sobre o calendário cósmico. Ele pega os 13,8 bilhões de anos do universo e o comprime em um único calendário. Nesse calendário, toda a história registrada da humanidade cabe nas últimas horas do dia 31 de dezembro, ou seja, toda a nossa civilização é só um piscar de olhos no relógio cósmico. Isso é de virar a cabeça, dá um choque de humildade e ao mesmo tempo de grandiosidade. Apesar de tão recentes, já construímos foguetes, telescópios e livros como Cosmos. Curiosidade, no capítulo A Vida das Estrelas, Sagan descreve como a mesma física que mantém o Sol aceso é a responsável pela possibilidade da vida na Terra. Ele costura astrofísica com biologia e filosofia como quem conta uma boa história ao redor de uma fogueira. E aí está o segredo do livro. Ele não entrega apenas conhecimento, entrega assombro. Você não lê Cosmos apenas para aprender, você lê para sentir
parte de algo maior, como se estivesse ouvindo uma confidência íntima do próprio universo. E se você está curtindo este conteúdo e ainda não leu Cosmos, ou se já leu, mas não tem a versão física, ou até mesmo se quer dar de presente para alguém especial, eu deixei aqui na descrição o link da Amazon. Não é público, não é patrocínio de editora nenhuma. É só a minha consciência dizendo que é um livro que pode transformar a sua forma de ver o mundo. Então, dá uma olhada. Pelo link você garante o seu exemplar. Presentei alguém que gosta e ainda ajuda o canal por meio do programa de associados da Amazon. Todo mundo sai ganhando. Show de bola? Confere, vale muito a pena. Mas fica a pergunta, por que Cosmos importa para a humanidade? Eu trarei 4 pontos aqui. O primeiro, tornou ciência acessível e humana. Sagan combinou história, biografia de cientistas, física, biologia e filosofia em um único fio narrativo. Ele não falou só de equações, falou de pessoas, erros, descoberta e do método científico como um antídoto contra a superstição. Essa abordagem criou empatia. Ciência deixou de ser coisa distante e virou algo que qualquer pessoa podia acompanhar. O segundo ponto, inspiração e recrutamento para a ciência. Muitos cientistas e divulgadores atuais, inclusive o Sérgio Sacani, que admiro e que despertou minha curiosidade pela astronomia, reconhecem que foram inspirados por Cosmos. O livro, citado em estudos e retrospectivas e apontado como um dos títulos que converteram leitores curiosos em futuros profissionais da ciência. Em termos sociais, isso representa investimento cultural a longo prazo. Mais leitores, mais vocações, mais ciência. Terceiro ponto, impacto cultural e político indireto. Ao popularizar temas como exploração espacial, riscos nucleares e mudança climática, Cosmos ajudou a levar essas pautas ao debate público e a formar uma opinião pública mais informada. Isso tem consequências reais e decisões de financiamento, educação e políticas científicas. Não é pouco. Já vai ter gente comentando aí sobre os globalistas. O quarto ponto, combinação de razão mais emoção. O diferencial de Sagan foi não escolher entre cabeça e coração. Ele usou a ciência para produzir assombro, o famoso encanto diante do desconhecido. E esse assombro conectado ao método é exatamente o que cria pensamento crítico e curiosidade. Falar do livro Cosmos do Carl Sagan e também não falar da pessoa Carl Sagan não faz sentido algum. Afinal, ele não foi apenas um cientista. Sagan foi uma ponte entre mundos, entre a ciência rigorosa e o coração das pessoas comuns. Ele ganhou prêmios de prestígio, como o Prêmio Pulitzer de não ficção pelo livro Os Dragões do Éden, onde explorava a evolução da inteligência humana, mas talvez o mais impressionante seja como ele usava o reconhecimento acadêmico para algo maior, comunicar a ciência como se fosse poesia. Um dos trabalhos que mais simbolizam essa visão foi o famoso disco de ouro das sondas Voyager. Imagine a cena, a humanidade decide mandar uma cápsula do tempo interestelar que pode viajar bilhões de anos no espaço. Quem foi escolhido para liderar a seleção do que colocar lá dentro? Carl Sagan. E o que ele e sua equipe fizeram foi emocionante. Reuniram saudações em dezenas de línguas, músicas de Bach, Beethoven, lado a lado com ritmos africanos, sons da natureza, sons dos animais até então conhecidos naquele momento e até uma gravação do coração humano batendo. Era como se disséssemos: este é o retrato da Terra, estes somos nós. Isso mostra como Sagan via a ciência, não apenas como uma busca por conhecimento, mas como narrativa cultural, como herança da humanidade inteira. Ele entendia que explorar o universo não é só sobre foguetes e telescópios, é sobre lembrar que cada pessoa aqui carrega consigo uma história que vale a pena ser contada para as estrelas. E talvez seja essa a grandeza de Sagan. Ele não falava para cientistas, falava para a humanidade. Fazia com que cada leitor e cada espectador sentisse que também tinha lugar nesse diálogo com o cosmos. E aí, algumas curiosidades sobre este livrozinho aqui, ó, que você já tá vendo que vale muito a pena. Cada capítulo de Cosmos responde a um episódio da série de TV. Isso facilitou a difusão multimídia da mensagem. Cosmos recebeu o Prêmio Hugo de 1981 na categoria não ficção. Lembrando que o Prêmio Hugo é o mais antigo e um dos mais prestigiados prêmios de ficção científica e fantasia no mundo. E sim, como dito, Sagan ganhou na categoria não ficção. Uma outra curiosidade é que em 2013 saiu uma edição ilustrada com um prefácio e introdução de Anne Druyan, que é a esposa do Carl Sagan, e um ensaio de Neil deGrasse Tyson, prova de que a obra continua viva e revisitada.
Inclusive, nessa edição que tenho aqui, ó, que já mostrei várias vezes aqui no vídeo, ele tem este conteúdo, ele tem este prefácio, essa introdução. Aqui, esse meu aqui é a 10ª reimpressão, é uma edição de 2022. E aqui vai o dado curioso sobre o que veio depois de Cosmos. O impacto do livro foi tão grande que rendeu a Sagan um dos maiores adiantamentos já pagos a um autor científico na época, para escrever um romance. Esse romance se chamava Contato, publicado em 1985, que mais tarde foi adaptado para o cinema em 1997, estrelado por Jude Foster. Grande clássico do cinema e um excelente livro. Why don't they just speak English? Mathematics is the only truly universal language, Senator. Ficou interessado também em ler Contato? Tá na descrição do vídeo o link para você comprar o livro. Então, ou seja, Cosmos não parou em si mesmo. Ele abriu espaço para que a ciência atravessasse fronteiras e chegasse até as telonas, no coração da cultura pop. Vale destacar que depois do fenômeno Cosmos, o mercado editorial percebeu que havia um público enorme interessado em ciência contada de forma acessível. Isso abriu caminho para outros best-sellers científicos, como Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking. Então, por que Cosmos seria o livro a enviar? Lembra da pergunta do início do vídeo que falei que chegaríamos a uma resposta? A pergunta era, por que alguns críticos e leitores romantizam Cosmos como o livro a enviar se pudéssemos levar um para mundos distantes? A resposta é que Cosmos não é só ciência factual, é uma narrativa sobre quem somos, como pensamos e como descobrimos. É ao mesmo tempo manual do método científico e uma espécie de catálogo emocional. Explica como raciocinamos, em que erramos e como podemos corrigir os erros. Isso o torna um excelente representante cultural de uma espécie que aprende por observação, erro e prova. Somos o legado de 15 bilhões de anos de evolução cósmica. Nós temos uma escolha. Podemos aumentar a vida e vir a conhecer o universo que nos fez, ou podemos desperdiçar a nossa herança de 15 bilhões de anos em uma autodestruição sem sentido. Se gostou, ajuda demais se você curte, compartilha e se inscreve aqui no canal. Estamos também no Instagram com o @cabrageek, com KI no final, com atualizações diárias. Aqui a gente valoriza curiosidades para agregar na sua vida com linguagem acessível. Vou deixar na descrição as fontes que usei para quem quiser checar cada dado e se aprofundar. O meu muito obrigado se você chegou até aqui. Vou deixar a indicação de outro vídeo para você continuar curtindo aí, tá bom? Valeu!